A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, amigos e irmãos inscritos no nosso canal, a DENAC Oficial Combinado Tocantins. Agradecemos ao Senhor por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui para fazermos a nossa leitura diária desta quarta-feira. E nessa oportunidade estaremos estudando nossa próxima lição, a lição de número 7, a parábola do fariseu e do publicano. E a nossa leitura diária desta quarta está em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que nos diz o título da nossa leitura diária: a diferença entre o justo e o ímpio. Estaremos lendo aqui, meditando na palavra do Senhor, que nos diz o texto aqui em Malaquias 3 e 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o profeta Malaquias vai estar expressando neste versículo muito bem claro, aqui onde o Senhor vai falar através do profeta, que então ia chegar o momento de ser revelado a diferença entre o justo e o ímpio, e aquele que servia a Deus verdadeiramente e o que estava servindo de hipocrisia. Quando nós olhamos para esta parábola do fariseu e do publicano, aqui onde Jesus vai descrever a diferença, justamente a diferença dos dois. Aquele fariseu, ali na sua arrogância, ele se apresentou perante o Senhor ali, já se justificando. Senhor, eu te agradeço por não ser igual aos outros homens. Então ali no seu íntimo, no seu coração, para ele era melhor do que todos os outros. Então nós vimos que Deus abomina essas coisas. A Bíblia fala que Deus, ele abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele jamais vai aceitar a arrogância, a prepotência, a soberba. Deus abomina essas coisas. E nós vimos ali que ele foi se justificando, dizendo que não era igual àqueles homens pecadores que pagavam o dízimo de tudo que ganhava, jejuava 2 vezes por semana. Então ele se auto-justificou. E na verdade, a oração, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a oração ela é totalmente ao contrário. A oração ela demonstra a dependência nossa de Deus. E aquele fariseu, ali na sua oração, ele já declarou que ele não precisava de Deus. Ele simplesmente se justificou. Agora, quando nós olhamos o publicano, a palavra, Jesus ali vai afirmar ali categoricamente que aquele homem, ele chegou diante do Senhor, ele nem conseguiu erguer os seus olhos diretamente aos céus e já foi pedindo misericórdia a Deus, porque era pecador. Então, no final ali, como Jesus falou, quem saiu justificado daquela situação? Claramente o publicano, porque ele chegou humilhado perante o Senhor, ele chegou de coração contrito. Aquele homem, ele sabia que ele dependia de Deus. Então, a primeira coisa que ele pediu foi misericórdia. Em nenhum momento ali vai descrever que ele se auto-justificou como fariseu. Então, quando nós olhamos para a palavra, como esse versículo aqui da nossa leitura diária desta quarta-feira, nos diz a diferença entre o ímpio, entre o justo e o ímpio. E uma das referências bíblicas que nos deixa claro, que nós vamos entender muito bem, é o Salmo 1. E eu quero estar lendo aqui esse Salmo que vai descrever justamente a diferença entre o justo e o ímpio. Quando nós olhamos aqui, até o título já nos traz o que vai descrever esse salmo: os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha,
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E isso aqui é o justo. Agora nós vamos ver o ímpio. Totalmente ao contrário. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos, que é a mesma coisa que ímpio, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor, agora este versículo aqui, ele é categórico, onde o salmista aqui vai descrever aqui, ó, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, na verdade, o ímpio, né, ele pode praticar hipocrisia, ele pode tentar enganar alguém, mas um dia tudo vai ser revelado, né? Como o profeta Malaquias aqui descreveu nesse versículo da nossa leitura diária. Então outra vez verás a diferença entre o justo e o ímpio, e o que serve a Deus, o que não serve. É como o versículo 6 aqui do Salmo que nós lemos, né? Vai dizer claramente, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, perante Deus, não adianta querer agir de hipocrisia, porque Deus, ele conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso interior. E, na verdade, Deus, quando o homem, né, ele se arrepende de coração, ele chega na presença de Deus de coração quebrantado, o Senhor jamais vai desampará-lo, né? Aquele pecador ali da parábola, ele saiu justificado porque ele sabia que ele necessitava da misericórdia de Deus. E o fariseu, que é considerado um ímpio, hipócrita, na verdade, ele saiu de cabeça baixa, humilhado, porque ele, como o versículo também vai nos dizer ali daquela parábola, todos aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aquele que se humilha será exaltado. Porque quem justifica nós é Deus. Não adianta nós querermos se auto-justificar. O próprio Deus se encarrega disso. Quando nós chegamos diante da sua presença, né, dependentes, carentes da sua misericórdia. Lamentações 3:22, o profeta Jeremias ali vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então é somente a misericórdia de Deus na nossa vida. Não adianta o ser humano querer se exaltar, porque Deus abomina veemente, né, a soberba. E ele abate, a palavra é muito clara, ele abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Que Deus abençoe a todos mais uma vez, né, que essa palavra venha adentrar ao seu lar, ao seu coração, que nós venhamos a reconhecer as nossas fragilidades, né, chegar diante de Deus, da sua presença, com inteiramente dependente dele, que com certeza no devido tempo ele vai nos justificar e nos exaltar. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.